Muita, mas muita gente usa o símbolo dos Raiders e nem sabe de onde vem. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Guia para o Torcedor Iniciante e hoje vamos falar dos Raiders, seja Oakland, seja Los Angeles ou até Las Vegas Raiders. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, estamos aqui com mais um episódio de poucos que ainda teremos nessa temporada. Não se preocupem, faremos de cada um dos 32 times da NFL, e olha que já foram vários, acho que já foram uns 12 ou 13, mas talvez não dê pra fazer de todos ainda esse ano. Hoje vamos falar dos Raiders, que tem uma história muito interessante, uma base de fãs muito grande nos Estados Unidos e bem bacana aqui também. Não é tão grande assim, não é um dos times mais torcidos, mas tá ali num top 10 com certeza. Então é o seguinte, a ideia inicial da EFL era criar um time em Minneapolis. A NFL foi e roubou essa ideia e fez os Vikings em 1961. A AFL pensou então onde criaria. Oakland não era a melhor ideia porque não parecia ter uma base muito grande, nem um dono na região querendo, e além disso a região ali da Bay Area, né, da Califórnia ali, ela já tinha os 49ers, então não tinha necessidade de ter outro time ali. A questão é que o dono do Los Angeles Chargers, que virou San Diego, depois agora voltou para Los Angeles, ameaçou desistir da sua franquia se não fosse criada uma outra franquia naquela região, então decidiram fazer em Oakland. Como sempre na maioria das vezes ali para criar os times, em 30 de janeiro de 1960, Oakland foi escolhida como a 8ª equipe da AFL que começaria naquele ano, e aí teve o concurso para escolher o nome. O primeiro nome, teoricamente, foi Oakland Seniors. Seniors, não é Raiders. E a galera em geral não gostou. Você que tá ouvindo aí, se for que nem eu também não gostei de Oakland Seniors. Pode ser, mas o que alegaram é que eles armaram para esse concurso aí, então 9 dias depois de terem escolhido o nome Senhores, né, por mudança, por vontade popular, mudaram pro terceiro nome mais votado, Raiders, e aí nasceu Oakland Raiders. As cores originais do time era preto, branco e dourado, aliás, bem bonito, que são as cores também do Saints, mas o dourado era um pouco menor do que as outras cores, e o símbolo, famosíssimo símbolo do pirata ali com o tapa-olho e o capacete de futebol americano, muita gente não sabe, foi inspirado no ator Randolph Scott, e aí ele vestindo esse tapa-olho e o capacete, um símbolo que ficou tão famoso e é até hoje. Na primeira temporada eles já tiveram muitos problemas para achar um estádio e para encher o estádio também. Inclusive o criador e dono dos Bills, o Ralph Wilson, ele doou $400 mil para a franquia não acabar. E aí o que acontece? Depois de 3 temporadas negativas, sendo que a última delas foi 1-14, até hoje a pior que os Raiders já tiveram, eles contrataram um cara chamado Al Davis para ser o seu novo técnico e General Manager. Ele tinha 33 anos e se tornou o General Manager mais novo da história e um dos técnicos mais novos da história a ser contratado. Ele fez 10-4 na sua primeira temporada com os Raiders como técnico, mudou as cores do time para preto e prata, na verdade, que é as cores ainda hoje, preto e prata, não branco. Muita gente pensa que é branco. Tecnicamente é prata, vai. Ele foi técnico do ano e começou uma cultura de jargões, e foi aí que nasceu uma das mais famosas dos Raiders, que é Just Win, baby. Ele não foi tão bem nos 2 anos seguintes e pessoalmente ele escolheu um sucessor, que é o John Rout, que se tornou técnico em 1966. Nessa época eles tiveram um quarterback famoso que foi o Darrell Lamonica, que ganhou MVP em 1967 e 1969. É importante dizer que nessa época, eu sempre falo aqui, porque é um acontecimento muito importante para a NFL, a AFL e a NFL estavam lentamente se unindo. Em 1970 se uniram completamente como uma liga só, a National Football League. Em 1967, voltando um pouquinho no tempo, fizeram a melhor temporada da história com 13-1. Foi realmente maravilhosa. Ganharam dos Oilers, antigamente Houston Oilers, por 40-7 na final da AFL e foram pro Super Bowl 2 contra os Packers de Vince Lombardi. Muito difícil ganhar dos Packers do Vince Lombardi nessa época e os Raiders perderam esse Super Bowl. Os Raiders continuaram bons nos 3 anos seguintes, perderam, mas depois, esse é o problema, né? Eles foram muito bem, era um time muito bom, mas desses 3 anos perderam pros 2 times que ganhariam o Super Bowl nas finais da AFL. Primeiro pros Jets, que iriam
iria pro Super Bowl 3 e ganharia, e pros Chiefs, que iria pro Super Bowl 4 e ganharia. E aí, esse terceiro ano, eles perderam pros Colts em 1970, na primeira temporada que uniu de vez a NFL e a EFL. Importante dizer que eles foram primeiro lugar na divisão nesses 4 anos. Os Raiders realmente eram muito bons, e em 1969 as coisas melhorariam ainda mais. John Rout saiu do time, e o cara que assumiu é famoso até hoje, John Madden. É aí que a melhor fase dos Raiders começaria. Em 1970, a nova divisão da AFC West tinha Raiders, Chargers, Chiefs e Broncos, como ainda é hoje. Uns anos depois, os Seahawks entrariam, depois os Buccaneers entrariam. Se você quer saber mais disso, vê o vídeo que eu postei aqui no canal da história dos Seahawks para entender por que isso aconteceu. Foi lá pro final da década de 70. E aí o que acontece, né? Os Raiders foram campeões de novo, mas como eu disse, perderam pros Colts em 1970. 1971, nada demais, não ganharam a divisão. Era um bom time, mas precisava arrumar algumas coisas. A temporada de 72 foi excelente, mas perderam para os Steelers no divisional, na famosíssima recepção imaculada, que também tem um vídeo aqui no canal muito bacana que fala sobre a recepção imaculada dos Steelers. 1973, mais uma vez, foram bem demais, mas perderam na final da AFC para os Dolphins, que na época estavam tendo seu melhor momento, ganharam o Super Bowl e tinham um dos melhores times da NFL. A temporada de 74 marcou um recorde na NFL quando os Raiders fizeram 9 vitórias seguidas e a vingança contra os Dolphins em uma jogada conhecida como Mar de Mãos, em que o running back, o Clarence Davis, pegou a bola entre 3 marcadores. E foi lindo demais, até porque os Dolphins estavam caminhando para a terceira vitória seguida no Super Bowl, a 4ª aparição no Super Bowl, e o lendário quarterback dos Raiders, o Ken Stabler, foi MVP nessa temporada, jogador mais valioso, e Offensive Player of the Year, ou seja, o jogador ofensivo mais valioso também. Mas mesmo com essa vitória contra os Dolphins, os Raiders perderam de novo para os Steelers na final da AFC, que também estavam tendo um momento incrível, e aliás é importante destacar o quanto a década de 70 foi incrível. Na AFC, Raiders, Steelers, Dolphins estavam batalhando muito pesado, e ainda tinha do outro lado Cowboys, Redskins e Vikings que também estavam voando. É muito difícil. A gente pode dizer que Steelers e Dolphins, Steelers e Cowboys disputaram muito a hegemonia nessa década aí, então os outros times, mesmo que eram muito bons, eles acabavam sofrendo. 1975, mesmo assim, os Raiders continuaram sendo carrascos de Miami, acabando a sequência de 31 vitórias seguidas em casa, e acabaram com essa sequência logo no primeiro jogo da temporada, que foi em Miami, mas perderam para os Steelers de novo, dessa vez na final da AFC. O Al Davis, que tinha deixado de ser técnico, ele continuou no time e se tornou praticamente o dono em 1976, e essa foi a melhor temporada até então. Se vingaram dos Steelers já na primeira partida da temporada, ganharam dos Patriots no divisional e foram de novo para a final da AFC contra os mesmos Steelers, e dessa vez ganharam e foram para o Super Bowl 9 contra os Vikings que perderam os últimos 3 Super Bowls que eles tinham disputado, chegaram com sangue nos olhos, mas os Raiders jogaram tão bem que no halftime, no intervalo, no meio do jogo, tava 16-0 e ganharam de 32-14 no final. O wide receiver, que foi o Fred Biletnikoff, foi MVP do Super Bowl, e o primeiro Super Bowl dos Raiders estava na mão. Essa época é muito importante para os Raiders, então eu destaco ano a ano. No ano seguinte, 1977, eles ficaram em segundos na divisão, foram para os playoffs, ganharam dos Colts no divisional na segunda prorrogação, baita de um jogaço, mas perderam para os Broncos na final da AFC, rivais de divisão. As 2 temporadas seguintes não tiveram Raiders nos playoffs, mas tem um fato pesado da temporada de 77, que uma jogada de pré-temporada contra os Patriots, o safety dos Raiders, o Jack Tatum, atingiu tão forte o wide receiver dos Patriots, o Darryl Stingley, que encerrou a carreira dele e o resto da vida ele ficou paraplégico, cara. O Jack Tatum, esse safety dos Raiders, ele é conhecido como Assassin, é um dos jogadores mais violentos dos Raiders, ele era conhecido por ser duro nas pancadas, e isso é bom até um certo ponto. Ele com certeza não queria paralisar o cara, é óbvio, mas ele queria machucar, ainda mais na pré-temporada. O John Madden deixou de ser técnico dos Raiders em 1978 para ser substituído por outro técnico lendário, o Tom Flores. O Tom Flores já tinha sido quarterback dos Raiders e se tornou o primeiro técnico hispânico da NFL. O Madden se tornou comentarista da NFL e anos depois ajudaria na criação de um jogo que hoje é o jogo mais famoso de videogame de futebol americano, o Madden NFL. Veio do John Madden, é claro. Se você não conhece essa história, eu conto ela em detalhes nesse vídeo que tá nos cards aí pra vocês. A
Acabando a década de 70, a primeira temporada do Tom Flores como técnico foi de transição e lesões em 1979. Em 1980, as coisas se acertaram. O quarterback titular dos Raiders era Jim Plunkett, um cara que a galera conhece muito bem, um veterano que tinha jogado nos Patriots e nos 49ers, se lesionou, foi pros Raiders e ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year, ou seja, o jogador que retorna de uma lesão e vai muito bem, além de ter sido MVP do Super Bowl, porque sim, os Raiders foram pro Super Bowl. Com uma temporada 11-5, eles foram aos playoffs e ganharam o Super Bowl 15 contra os Eagles por 27-10, se tornando o primeiro time da história a ganhar um Super Bowl, tendo ido para o Wild Card, ou seja, a primeira rodada dos playoffs, que vão os times que não ficaram em primeiros na divisão. E na época, dois recordes muito legais foram batidos. O touchdown mais longo de um Super Bowl, que foi de 80 jardas de um passe do Plunkett pro running back, o Kenny King, e 3 interceptações do linebacker, o Rod Martin, que é um recorde até hoje para Super Bowls. 3 interceptações em um Super Bowl. O Lester Hayes, cornerback, ele foi Defensive Player of the Year em 1980, ou seja, jogador defensivo do ano. 1981 não seria tão bom, tendo a primeira temporada negativa desde 1964, mas calma, porque chegou 82, que foi um ano marcante. Os Raiders se mudaram para Los Angeles e se tornaram o Los Angeles Raiders. É uma coisa que o Al Davis queria fazer há um bom tempo, desagradou a torcida de Oakland, mas ele viu que teria um mercado melhor lá e tudo mais, passaram a jogar no lendário Los Angeles Memorial Coliseum e tiveram uma temporada 8-1, apenas isso, porque a temporada de 1982 foi marcada por uma greve de jogadores, então a temporada acabou tendo apenas 9 jogos e os Raiders foram muito bem mesmo, mas eles perderam para os Jets na segunda rodada dos playoffs, acabou por aí, mas essa temporada foi muito boa porque um novo running back tinha feito o seu ano maravilhoso, esse cara é Marcus Allen. Nesse ano, Marcus Allen foi o calor ofensivo do ano e outro jogador, o defensive end Lyle Alzado, foi Comeback Player of the Year, jogador que retorna de uma lesão e é o melhor jogador da temporada nesse quesito. 1983 foi excelente. Os Raiders terminaram 12-4, ganharam dos Steelers no divisional, dos Seahawks na final da AFC, porque mais uma vez, os Seahawks eles estavam na AFC nessa época e foram pro Super Bowl 18 contra os Redskins. Estavam ganhando de 21-3 no intervalo, dominaram o jogo terminou 31-9 e ganharam o seu terceiro e último Super Bowl. Esse mesmo Marcus Allen foi o MVP do Super Bowl e tinha outro jogador muito importante que estava nos 3 Super Bowls, que é o lendário wide receiver Cliff Branch, que inclusive morreu no dia 3 de agosto agora, então torcida dos Raiders, o cara foi sensacional. 1984 e 85 foram boas também, mas perderam cedo nos playoffs. Em 85, Marcus Allen foi MVP da temporada e jogador ofensivo do ano. O cara era realmente muito bom, mas os anos seguintes não foram tão bons. Temporadas negativas em 87 e 88, o Tom Flores sai e o Mike Shanahan, que eu já falei bastante aqui, ele se torna head coach por apenas uma temporada e meia, não foi bem também. O Al Davis começou a ter uma treta com o Marcus Allen, acusou ele de fingir lesões, ficou um climão pesado e por isso o Al Davis contratou o Bo Jackson na primeira escolha geral. Na verdade, ele draftou o Bo Jackson. É porque é uma questão complicada. É o seguinte, a questão do Bo Jackson. Ele foi draftado em 1986 e começou a alternar ele com o Marcus Allen. A questão é que ele foi draftado pelos Buccaneers, só que mais cedo, porque o draft do beisebol, MLB, é mais cedo, ele também foi draftado pelo Kansas City Royals e começou a jogar beisebol. Ele decidiu jogar beisebol. Aí o pessoal do Bucks conversou com ele, não sei o que, e ele resolveu jogar. Só que aí ele não jogou pelos Bucks, ele jogou direto pelos Raiders a partir da 8ª semana de 1987. Em 87 também tava uma treta de rumores dos Raiders voltarem para Oakland. É importante lembrar que eles estavam em Los Angeles ainda, porque o time não tava bem, a base de fãs não tava tão boa, e eles até jogaram um jogo no Oakland Coliseum contra os Texans em 1988. A questão é que o LA Memorial Coliseum que eles estavam jogando é um estádio lendário, olímpico, que cabe 100 mil pessoas, e os Raiders não estavam enchendo isso nem de longe. Eles quase voltaram para Los Angeles em 1991, mas desistiram de novo. A galera de Oakland tava começando a queimar a coisa dos Raiders na rua, tava um clima bem pesado. Foi bem aí que
que o Art Shell se tornou o primeiro técnico negro da NFL e fez 7-5 nos seus primeiros jogos como técnico dos Raiders. O Art Shell foi jogador na linha defensiva e entrou pro Hall da Fama da NFL um ano antes de se tornar técnico dos Raiders. Eles ganharam a divisão em 1990, ganharam dos Bengals no divisional, mas o Bo Jackson acabou se lesionando e eles levaram uma surra dos Bills na final da AFC, 51-3. Importante lembrar que os Bills foram para 4 Super Bowls seguidos e perderam os 4, mas é inegável que eles tinham um bom time com o Jim Kelly principalmente. Nessa época, os Raiders apostaram muito no quarterback Todd Marinovich, draftado em 1991, mas ele não durou muito não. Eles chegaram aí para os playoffs em 91 e 93, mas perderam cedo e não estavam ruins, só que não estavam no nível do Super Bowl também. 1995, todo aquele rumor chegou ao fim e os Raiders foram de volta para Oakland, que eles estavam em Los Angeles desde 82, começaram 8-2 na temporada, um novo quarterback que era o Jeff Hostetler e um novo técnico Mike White. As coisas pareciam que iam muito bem. O problema é que perderam 8 jogos seguidos depois disso e foi o total oposto, a magia acabou. Um bom jogador na época, que é importante lembrar, é o wide receiver, o Tim Brown, que ficou até 2003, então ele pegou mais uma boa época dos Raiders que a gente já vai falar. Ele foi 9 vezes Pro Bowl. As coisas só melhorariam em 1998 com um novo técnico, esse é famoso da torcida de hoje, Jon Gruden. Sim, o mesmo Jon Gruden que é técnico hoje, e vocês já vão entender como isso aconteceu. Com ele, já em 1998, o cornerback, o Charles Woodson, foi Defensive Player of the Year, foi jogador defensivo do ano, mas sem playoffs para os Raiders em 98 e 99. Começaram os anos 2000 e as coisas melhoraram. Tinha um novo quarterback que também é bem famoso da galera, que é o Rich Gannon, e o Rich Gannon era um veterano que jogava desde 87, chegou nos Raiders e parecia que seria muito legal. Ganharam a divisão em 2000, ganharam o divisional por 27-0 contra os Dolphins e foram para a final de conferência contra os Ravens e perderam. Esse time dos Ravens que ganharia o Super Bowl na temporada de 2000, Super Bowl de 2001. Para 2001, eles falaram assim, é agora ou nunca, e contrataram o melhor wide receiver da história da NFL, que jogou nesse time aqui, o San Francisco 49ers, Jerry Rice. Fizeram 10-6 em segundos na divisão, foram para os playoffs, mas perderam para os Patriots de Tom Brady, que estava na sua primeira temporada como titular no divisional, no polêmico Tuck Rule Game. O jogo do Tuck Rule, a regra de Tuck da NFL, é uma regra imbecilóide, eu vou explicar para vocês. Tem uma regra na NFL que diz se o quarterback faz um pump fake, né, ou seja, ele finge que vai fazer o passe, mas ele traz a bola de volta. O que aconteceu é que o Tom Brady, ele fingiu que ia fazer o passe, trouxe a bola de volta e levou uma paulada. Por uma regra imbecil da NFL, isso não pode ser fumble, porque ele guardou a bola, e nesse caso, depois de um pump fake, ou seja, depois de fingir um passe, é como se fosse um passe pra frente que foi incompleto, só um passe incompleto. Então, por causa dessa regra besta, os Patriots conseguiram continuar com a bola, fizeram um field goal, foram pra prorrogação e ganharam aquele jogo e ganhariam o Super Bowl primeiro da carreira do Tom Brady. Não é ilegal, é só que a regra é idiota e depois ela acabou. Em 2002, Jon Gruden foi pros Buccaneers, cara, numa negociação bem esquisita que é bem difícil de acontecer e até meio ilegal de fazer. Os Raiders ganharam dinheiro e escolhas no draft no lugar do Jon Gruden. Então assumiu Bill Callahan, que se tornou técnico dos Raiders. Ele fez 11-5, foram líderes de divisão e top seed, ou seja, o melhor time da conferência. O Rich Gannon foi MVP da temporada, ganharam o divisional contra os Jets, ganharam no final da AFC contra os Titans, foram pro Super Bowl 37 contra os Bucks de Jon Gruden, enfrentaram seu antigo técnico. E qual que é o problema? Os Raiders não mudaram muito o plano ofensivo deles, o que é uma baita de uma sacanagem, ou seja, o Jon Gruden sabia, os caras treinaram tanto o playbook dos Raiders que eles falavam que praticamente sabiam o que ia acontecer. Os Bucks interceptaram 5 vezes o Gannon e o jogo acabou 48-21 para os Buccaneers, que ganharam o seu único Super Bowl até hoje. A temporada de 2003 foi bem pior, os Raiders terminaram 4-12, o Bill Callahan foi demitido e a partir daí foi uma ladeira abaixo. Eu fui muito detalhista com os anos até aqui, porque a história dos Raiders é muito legal, mas agora fica bem triste. O Jerry Rice sai em 2004 e mesmo assim eles dão a vida, gastam um salary cap gigante para contratar o Randy Moss em 2005, trouxeram o Art Shell de volta, que foi tão mal que saiu depois de apenas uma temporada. Foram 72 sacks nessa temporada, apenas 168 pontos na temporada, ou seja, 16 jogos, que é muito pouco, e terminaram a temporada 2-14, o pior desempenho desde 1962. Foram 13 temporadas
ou 8-8, ou seja, o mesmo número de vitórias e derrotas, ou negativas desde 2002 para os Raiders. Eles draftaram o Jamarcus Russell na primeira escolha geral do draft de 2007, e a galera que acompanha os Raiders há um pouco mais de tempo sabe o quanto a aposta no Jamarcus Russell foi gigante, mas não adiantou, o cara não foi bem. Foram 8 técnicos até a chegada do Jack Del Rio em 2015 que melhorou um pouco as coisas, mas só pra vocês terem uma ideia, em 2009 os Raiders se tornaram o primeiro time da AFC a perder 11 jogos em 7 temporadas seguidas. Cortaram o Jamarcus Russell em 2010 porque ele apareceu no treino bem acima do peso, o cara tinha meio que abandonado, assim. O Al Davis, técnico, dono do time e lendário, morreu em 2011 e o seu filho Mark Davis assumiu, é dono ainda hoje. A questão é que isso é complicado, né? O Al Davis continuou até o fim da vida responsável pelas negociações, pelas escolhas de draft e tudo mais. Foi uma fase muito difícil, porque as escolhas de primeira rodada dos Raiders não vingaram, o que já é um baita de um azar, o salary cap tava todo ferrado, o estádio dos Raiders era o único na NFL que ainda dividia com o beisebol e tá sendo assim ainda hoje. Foi a pior fase do time na história. Então, em 2015, as coisas pareciam que iam melhorar. Eles tinham Derek Carr como quarterback, que fez um bom ano em 2014, Khalil Mack na defesa, a torcida dos Bears ama o Khalil Mack, a torcida dos Raiders odeia essa história, e ainda draftaram a Mari Cooper, um baita de um wide receiver. Contrataram Jack Del Rio, e nessa primeira temporada do Jack Del Rio em 2015 já fizeram 7-9, para um time que estava fazendo 11 derrotas, já foi um pouco melhor. E em 2016, na segunda temporada com o Jack Del Rio como técnico, os Raiders fizeram 12-4. Aí sim. Terminaram em primeiros na divisão, Khalil Mack foi o jogador defensivo do ano, mas perderam no wild card contra os Texans. O Derek Carr e o reserva, o quarterback reserva, machucaram durante a temporada, senão seria um ano muito promissor para os Raiders, e a questão é que subiu e aí parou por ali mesmo. 2017, o Jack Del Rio teve uma temporada 4-12 e foi demitido. Em um contrato de 10 milhões de dólares durante 10 anos, em cada um dos 10 anos, ou seja, totalizando 100 milhões de dólares, os Raiders contrataram de novo John Gruden em 2018, essa história mais recente. O John Gruden tinha se tornado comentarista e volta para a NFL para ser técnico e responsável por quase todas as decisões do time, seja em contratação, seja em troca, seja em draft. A ideia do Gruden foi de renovação, então ele trocou o Khalil Mack para os Bears, trocou a Mari Cooper para os Cowboys e teve 3 escolhas de primeira rodada em 2019. Eles fizeram 4-12 em 2018, mas diz a lenda que eles vêm pra 2019 pra sentar o pau no rolê, sabe? E então o que acontece? Em 2018 eles até trouxeram Marshawn Lynch, que foi o lendário running back do Seahawks, pra tentar dar uma vida boa aí pros Raiders, acabou não dando certo, ele se aposentou de novo. Vamos pensar em 2019, esse é o guia pro torcedor iniciante em que o futuro é o mais importante, porque os Raiders ou vão voar ou vão flopar pesado. Para 2019 eles têm um dos melhores wide receivers da NFL, esse mesmo, Antonio Brown, que foi trazido dos Steelers. Os Steelers estavam tendo um monte de treta com o Antonio Brown e ele agora tá num time que ele quer, que são os Raiders. Eles têm o Derek Carr de quarterback, um quarterback veterano, o cara é bom, mesmo assim o Gruden disse que tá gostando do Nathan Peterman. Aí não dá pra confiar também, o Nathan Peterman ele já rodou nos 20 times e não consegue fazer nada em nenhum, mesmo assim o John Gruden tá falando que adora o cara, a gente com certeza vai ver ele treinando na pré-temporada. De running back, eles pegaram na primeira rodada o Josh Jacobs, que realmente é um excelente running back, mas ficou muito a dúvida sobre pegar um running back na primeira rodada, porque você só pega aqueles que são fora de série, ou você não gasta muito bem essa escolha, mas tudo bem, deixa pro John Gruden, eu tô depositando a confiança nele. Além dele, eles também têm o Doug Martin, que é um bom running back aí também. Outro recebedor de destaque é o Tyrell Williams, uma adição muito legal, que veio dos Chargers e fez um ano maravilhoso em 2018. Na defesa, eles draftaram na 4ª escolha geral de 2019 o defensive end Clelin Ferrell, que realmente é muito bom, o cara de Clemson. Além disso, eles pegaram o Vontaze Burfict dos Bengals, que é um linebacker, que ele tem uma treta gigantesca com o Antonio Brown, vai ser interessante ver isso. Então a partir desse ano ele vai começar a jogar, então os dois vão estar juntos. Aliás, tem uma série famosa que chama Hard Knocks, que mostra a preparação de um time para a temporada, e é um documentário sobre um time em determinada temporada, e a desse ano é do Oakland Raiders, o que vai ser muito interessante. Além disso, outro jogador interessante que eles draftaram foi o Jonathan Abrams, safety, também draftado na primeira rodada. Ou seja, os Raiders têm
peças muito interessantes, mas é um ano de transição, então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser uma temporada legal, mas não acho que os Raiders vão ser Super Bowl agora, assim, sabe? Talvez mais pra frente. Até porque tem uma coisa que tá rolando há muito tempo que deve acontecer em 2020, que são os Raiders oficializarem a sua mudança pra Las Vegas. Isso tá praticamente certo, só tá demorando um pouco, mas deve acontecer em 2020. Os Raiders vão se tornar Las Vegas Raiders e vão jogar no seu novíssimo estádio, que aliás hoje, dia 5 de agosto, confirmaram o nome, Allegiant Stadium, naming rights aí pra esse estádio. Então tem tudo pra ser bem legal essa renovação aí pros Raiders, tá bom? Torcida dos Raiders, Raider Nation, eu peço que vocês, por favor, deem um like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal. A galera que, assim como eu, gosta tanto de saber a história dos times da NFL, dê um like nesse vídeo. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Falta menos de um mês pra temporada, só vamos porque setembro sempre chega. Um grande abraço pra todos vocês, fui! I am sad and so